Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Aqui. Eu acho aqui uma carta. Jai, Marcelo. Hare Krishna, Marcelo. Chegou na hora hoje? Jai, todos gostam da Prabhupada. Haribol. Vamos cantar um pouquinho antes de começar a aula. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Gaur Premanandi Hari 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 Bol. Bom dia a todos, a todas, Hare Krishna, bem-vindos ao nosso Bhagavad Sangha, a nossa leitura diária, né, do Srimad Bhagavatam, né? Estamos agora, né, no canto 3, né, Bhagavad Purana, Purana Imaculado, canto 3, o capítulo 10, a criação da forma universal.
Agora é quando Vidura vai começar a fazer fez umas perguntas, né, para Maitreya, né, sobre a criação, né, da forma universal, né, e aí Maitreya vai responder, né? Então é no capítulo 10, né? Então, capítulo 10, o terceiro canto. Vamos então entoar a oração inicial. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, Deus da sabedoria, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Vishayasya Lokasya Dhanyan Swastena Mahat. Este Bhagavatam era a encarnação literária de Deus. E ele foi compilado pelos grandes sábios Vyasadeva, que é um avatar divino de Krishna. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, todo bem-sucedido, todo completo. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Devi Saha Kalanasa Drishanesha Puranar Kodonoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, parafernálias, né? Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Jai Shrimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Haribo. Muito bem. Vamos ver aqui quem chegou, né? Quem chegou aí para a nossa live de hoje. Já falei com o Marcelo Magalhães, temos aqui Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Marcos Hanuman, está também assim, regularmente, participando de nossas aulas do Bhagavatam aqui, né? O áudio está baixo, poxa, eu não sei o que fazer para aumentar esse áudio, né? Vou tentar aqui ver se aumenta o áudio. Vamos ver aqui, peraí. Áudio, aqui está no máximo. Estou vendo aqui, o áudio está no máximo. Não tenho como aumentar ele mais não, né? Deixa eu ver aqui no celular, né? Às vezes é o celular que está com o áudio baixo. Não, também está no máximo. Bom, aqui Hanuman, meus dois aqui aparelhos. Tem um que está no Instagram da ISKCON e outro está no Facebook da ISKCON, né? Os dois estão na altura máxima, né? Então não tem como aumentar mais. Nós temos aqui no Instagram, nós temos as seguintes pessoas que entraram. Suzana Dharma entrou, Bhagavan Tatu também entrou, né? E aqui 0 quilômetro, Car Club entrou, Alexandre Nunes entrou, Alexandra Lopes, Alexandre Nunes, Hare Krishna. Bom dia, Alexandre Nunes. Ana Krish, terapeuta, também entrou. Kunti Haribo, Kunti PGP.
entrou, né? E também aqui entrou Etienne Pimenta entrou, Hare Krishna, né? Então é isso, né? Tem aqui algumas pessoas aqui no Instagram e também no Facebook, né? Então, acenamos aqui para elas e vamos então começar a nossa leitura, né? Bhaktival também entrou, Hare Krishna Bhaktival, reverências. E agora entrou também Marisa Manuela Paiva Martins. Gostava de saber se estou de bebê. Bom dia, gostava de saber se estou de bebê. Nasci. Oh, meu Deus, eu não sou astrólogo, não. Fernando Araújo da Silva, Hare Krishna. Bom, vamos então começar a leitura. Capítulo 10 do canto 3, Divisões da Criação. Vamos começar com o verso 10, né? Viduru vacha yarhatha bahu rupasya hadiradbhutakar manha kalakyam lakshanam brahman jata varnaya na prabho. Palavra por palavra. Vidura uvacha, Vidura disse, Jata, como, Atha, disseste, Bahuru pasya, tendo variedades de formas, Hare, do Senhor, Adbhuta, maravilhoso, Karmanaha, do autor, Kala, tempo, Akyam, do nome, Lakshanan, sintomas, Brahman, ó Brahmana erudito, Jataha, tal como é, Varnaya, por favor, descreve, Naha, para nós, Prabhu, ó Senhor. Prabhu quer dizer ó Senhor, né? Tradução e significados dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vidura perguntou a Maitreya, ó meu Senhor, ó eruditíssimo sábio, por favor, descreve o tempo eterno, que é outra forma do Senhor Supremo, o ator maravilhoso. Quais são os sintomas deste tempo eterno? Por favor, descreve-os para nós em detalhes. Vou repetir, é a pergunta de Vidura, né? Então, Vidura perguntou a Maitreya, Rishi, ó meu Senhor, ó eruditíssimo sábio, por favor, descreve o tempo eterno, que é outra forma do Senhor Supremo, o ator maravilhoso. Quais são os sintomas deste tempo eterno? Por favor, descreve-os para nós em detalhes. Significado. O universo completo é uma manifestação de variedades de entidades, desde os átomos até o próprio universo gigantesco. E tudo está sob o controle do Senhor Supremo, sob sua forma de Kala, ou tempo eterno. O tempo controlador tem diferentes dimensões em relação a corporificações físicas particulares. Há um tempo para a dissolução atômica e um tempo para a dissolução universal. Há um tempo para a aniquilação do corpo do ser humano e há um tempo para a aniquilação do corpo universal. Além disso, o crescimento, desenvolvimento e ações resultantes dependem todos do fator tempo. Vidura quis conhecer em detalhes as diferentes manifestações físicas e seus tempos de aniquilação. Esse é o verso 9, né?
Vou dar só um preâmbulo aqui, essa questão do tempo, né? Tem o tempo absoluto, que é o tempo eterno, chamado Mahakala, né? E que ele não está dependendo das percepções, de nossas percepções, né? Ele vai existindo eternamente, né? E tem esse tempo relativo à nossa percepção, né? E aos nossos movimentos, né? Os movimentos dos seres vivos, né? Então, por exemplo, para um mosquito que vive apenas um dia dos nossos dias, né? Ele nesse dia para ele é um tempo enorme, né? Nesse dia esse mosquito nasce, cresce, né? Casa, tem filhos, né? Tem família, né? As crianças vão para a escola, né? E assim, a vida dele toda, depois fica, né? Fica mais meia idade, aí depois se aposenta. Tudo isso aí o mosquito faz em um dia, né? E aí de noite, quando o sol se põe, ele deixa o corpo, né? Então, para a percepção desse mosquito, um dia é muito tempo mesmo, né? E ele se movimenta muito rápido, né? A gente vê que então, dessa maneira, o tempo está relacionado com o movimento, né? Por exemplo, se a pessoa vai matar um mosquito, ela faz assim, ó, né? Mas para o mosquito, assim, no ponto de vista dele, a nossa mão está indo assim, ó, em câmera lenta, né? Porque a percepção de tempo dele é outra, né? Enquanto para nós para ele é. Então por isso ele foge muito rápido, né? Nós temos que fazer isso com muita rapidez, porque senão ele foge, né? Porque ele tem a percepção, ele vê todos nós em câmera lenta, em câmera bem lenta, né? Porque ele tem uma percepção de tempo diferente. E a duração de vida dele também é diferente. Por outro lado, você pode ver uma tartaruga, né, que vive mais de 100 anos às vezes, né? Ela anda muito devagar, né? Mas para ela, do ponto de vista dela, nós que andamos rápido demais, né? Ela anda devagarinho e para ela o tempo passa de uma outra, do ponto de vista dela, né? Essa duração longa de vida que ela tem não é tanto assim, né? E aí temos também que ver do ponto de vista dos semideuses, né? Por exemplo, um dia do semideus é 6 meses aqui, né? Então, quando passa um dia lá no planetas celestiais, aqui são 6 meses, né? E quando passa uma noite, são mais 6 meses. Quer dizer, um ano lá é apenas 24 horas. Aliás, 24 horas lá são 6 meses. É um ano aqui. Quer dizer, aqui é um ano e lá é 24 horas. É só um dia, né? Então, o tempo celestial é diferente do nosso, né? E aí tem o Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, ele é o semideus mais elevado do universo. Um segundo do Senhor Brahma é um ano aqui. Imagine, pum, assim, um momento, pum, aqui passou um ano, né? Então ele vive milhares, né, dos nossos anos. Na verdade, do ponto de vista dele, né, ele vive 100 anos dele, né? Mas esses 100 anos dele, para nós aqui, são bilhões de anos, né? Então, dessa maneira, no universo, o tempo ele é relativo, né, à duração de vida e à percepção de cada ser corporificado, né? E está muito relacionado com o movimento, né? Muito relacionado com o movimento. Por exemplo, às vezes a gente acha que o tempo está demorando muito a passar, né? Nossa, como está demorando a passar o tempo, né? Assim, parece que esse mês não termina, né? Nossa, já fiz tanta coisa nesse mês, né? E quando a gente faz muita coisa, assim, muitas atividades diferentes, parece que o tempo dura mais, né? Parece que o ano, parece que 2 meses atrás, parece que foi há um ano atrás, né? Por outro lado, quando a gente não
está levando uma vida mais pacata, né? Tudo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem, que já era 2023, já estamos em 2024, né? Então o tempo passa rápido quando assim a gente tem uma vida que não tem muitas atividades assim ocorrendo, né? Então esse tempo é relativo. Mas vamos então agora vamos ler o verso 10, né? Que é exatamente a resposta de Maitreya Muni, né? No verso 11, né? O verso 10 foi a pergunta de Vidura, e agora o verso 11, a resposta de Maitreya Rishi, né? Então, Maitreya Vacha Guna Vyati Karakaro Nirvishesho Pratistitaha Purushasta Dupadanam Atmanam Lilayarishjats Lilayashrijats. Então, Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Guna Vyatikara, da interação dos modos da natureza material. Akaraha, fonte. Nirvishesha, sem diversidade. Apratishtaha, ilimitado. Purushaha, da pessoa suprema. Tat, este. Upadashanam, instrumento. Atmanam, a criação material. Lilaya, pelos passatempos. Ashrijat, criado. Tradução, significados dados por Sri Graça Srila Prabhupada. Maitreya disse, o tempo eterno é a fonte primordial das interações dos três modos da natureza material. Ele é imutável e ilimitado e funciona como o instrumento da Suprema Personalidade de Deus para seus passatempos na criação material. Ou seja, no mundo espiritual, o tempo não existe passado, presente e futuro. É sempre o agora, é sempre presente. Não existe, passou, o futuro, não existe. É sempre, tudo está acontecendo sempre no presente. É difícil nós entendermos isso, porque nós estamos acostumados a uma mente assim pragmática, né? Então, uma coisa vem atrás da outra, né? Mas esse pensamento cartesiano que nós desenvolvemos, né, de causa e efeito, não funciona no mundo espiritual, né? Mas vamos aqui então ver o significado dado por Srila Prabhupada. O fator tempo impessoal é a base da manifestação material como um instrumento do Senhor Supremo. Ele é o ingrediente de assistência oferecido à natureza material, que é a energia externa de Krishna. Ninguém sabe onde o tempo começou e onde termina. E é somente o tempo que pode manter um registro da criação, manutenção e destruição da manifestação material. Já tudo nesse mundo nasce, cresce, envelhece e desaparece. Nada fica, né? É tudo como a lei de Lavoisier, nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O tempo todo está em constante transformação. Tudo é sempre temporário, né? Então, este fator tempo é a causa material da criação e é, portanto, uma autoexpansão da personalidade de Deus. O tempo é considerado o aspecto impessoal do Senhor, né? Então, esse ponto é bem interessante, né? E Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Krishna, ele explica, né? Quando Arjuna, no capítulo 11, né? Arjuna, ele pergunta, quem é ó meu Senhor, né? Ele pergunta, né? Deixa eu ver, o capítulo 11 da Bhagavad Gita, né? Vamos lá, capítulo 11, deixa eu ver aqui, Bhagavad Gita, né?
Então, no capítulo 11, acho que é o verso 32, deixa eu ver aqui. Verso, aqui. Então, a Arjuna fala assim para Krishna, Arjuna fala assim, peraí, ele fala, ó Senhor dos Senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, diga-me quem você é, ofereço-lhe minhas reverências, por favor, seja benevolente comigo. Você é o Senhor Supremo, primordial. Quero saber mais sobre você, pois não sei qual é a sua missão. Isso foi pergunta de Arjuna, né? Quero saber mais sobre você, não sei qual é a sua missão. E aí Krishna fala, a Suprema Personalidade de Deus disse, eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, e vim aqui para destruir todas as pessoas, com exceção de vocês, os Pandavas, todos os soldados aqui presentes de ambos os grupos serão mortos, né? Portanto, levante-se, prepare-se para lutar e conquistar a glória. Vença seus inimigos e desfrute um reino próspero. Por meu arranjo, eles já estão mortos. E você, ó Savyashasi, é apenas um instrumento na luta. Ou seja, quando Krishna mostrou essa forma universal para Arjuna, né, com milhares de bocas flamejantes e dentes e assim, elmos e rostos, né, assim, alguns aterradores, né, ele pôde ver o passado, o presente e o futuro. Ele pôde ver o passado, o presente e o futuro. Ele pôde ver os guerreiros entrando dentro das bocas flamejantes dessa forma universal e sendo destroçados pelos dentes afiados dessas bocas, né? Sendo esmagados, né? Então ele pôde ter essa visão, e aí então Krishna fala, ó, a batalha já está ganha, seja só um instrumento, né? Então isso chama-se assim um grande sábio, um grande erudito, né? Um grande sábio, né? Um grande sábio, ele pode ver passado, presente e futuro, né? Ele tem essa, chama-se Trikalagya. Trikalagya quer dizer um sábio, uma pessoa santa, um grande yogi, ele pode ver passado, presente e futuro, assim como Krishna, né? Krishna diz na Bhagavad Gita para Arjuna, muitos e muitos nascimentos eu e você já tivemos. Eu me lembro de todos, você não, ó Arjuna, né? Quando Krishna fala, né, que ele instruiu essa mesma ciência milenar do yoga para Vivaswan, né, o deus do sol, há milhões de anos, né? E depois Vivaswan instruiu a Manu, o pai da espécie humana, Manu Praisvata, né, falou como é que começou essa sucessão discipular da Bhagavad Gita. A Arjuna perguntou, mas como eu posso, com a mente, né, pragmática, né, própria de um ser humano, ele perguntou, como é que eu posso entender que você instruiu, né, essa ciência para Vivaswan há milhões de anos, se você tem apenas 120 anos? Quer dizer, Krishna, quando falou o Gita, tinha 120 anos, né? Então, com a mente assim cartesiana, né, ele não pôde aceitar, né, que como é que pode que você tem 120 e poucos anos e falou essa ciência para Vivaswan, que foi há milhões de anos, né? Mas Krishna disse, milhares de nascimentos e mortos eu e você tivemos, né? Eu me lembro de todos, mas você não. Quer dizer, na verdade, Krishna não morre, né? Krishna é eterno. Quer dizer, ele veio várias vezes, como vários avatares, inclusive Naranarayana é uma encarnação passada de Krishna e Arjuna, né? Naranarayana Rishi, que é um avatar que apareceu na Satya Yuga há milhares de anos. Nara é Arjuna e Narayana é Krishna, né? Então, Krishna e Arjuna vieram várias vezes, em várias avataras, várias
eras, né? Só que Asa não esqueceu, né? Sendo um ser humano, ele vê como um ser humano, nós esquecemos das vidas passadas. Existe aí, né, psicologia transpessoal, regressionista, né, para vidas passadas. A pessoa pode ter um vislumbre, né? Então isso é aplicado pelos terapeutas, né, regressionistas, né, que faz assim deixa a pessoa num estado de meio que de vigília, assim, um estado de meio que de hipnose, né? E a pessoa, através do seu inconsciente, né? Ela tem acesso ao seu inconsciente e aí consegue assim ter vislumbres da vida passada, e aí o terapeuta vai até o local onde ela teve algum trauma e tenta então, né, tratar daquele trauma usando assim alguma dramatização, alguns tipos de métodos, né, assim, terapêuticos para tirar o trauma da pessoa, mas ela tem apenas um vislumbre, ela não pode se lembrar tudo em detalhes. Às vezes tem casos que sim, que tem vários casos que a pessoa se lembra em detalhes, mas são raros casos, né? Tem aí eu já vi documentário de uma menina que se lembrava da vida passada dela na Índia. Aí levaram ela na Índia, ela foi até o bairro onde ela viveu, aí reconheceu todos os familiares dela da vida passada pelo nome, chamava cada um pelo nome, né? E assim, uma coisa bem assim, bem rara de acontecer, né? Tem outro caso também que é documentado pela própria ciência de uma senhora que nasceu na Europa, mas em vidas passadas ela tinha nascido no Egito, na época dos faraós. E aí levaram ela lá para as tumbas, né? Lá para os estudos arqueológicos ali, e ela sabia ler o hieróglifo, ela sabia ler os hieróglifos, ela conseguia ler, e ela se lembrava e começou a ajudar os arqueólogos a escavar diferentes sites, né? Diferentes pontos arqueológicos, né? Localizações. Aqui tinha uma praça, aqui tinha. Ela ficou lá muito tempo, muitos anos, ajudando os arqueólogos a descobrirem, né? Escavarem assim, locais, né? Onde os faraós atuavam, né? Assim, as tumbas e tudo. Isso tá documentado, né? Então é uma outra prova da reencarnação essa, né? Então, Krishna vem na forma do tempo. Vamos continuar aqui então o significado que nós não terminamos, né? O fator tempo também é explicado por homens modernos de várias maneiras. Alguns aceitam-no quase da mesma forma como ele é explicado no Srimad Bhagavatam. Quer dizer, alguns cientistas se aproximaram, né, do conceito do Srimad Bhagavatam, né? Na literatura hebraica, por exemplo, aceita-se o tempo dentro do mesmo espírito como uma representação de Deus. Nessa literatura, que seria o Torá, né, é declarado Deus que em várias ocasiões e de diversas maneiras falou em tempos passados aos sacerdotes através dos profetas. Metafisicamente, o tempo distingue-se como absoluto e real. O tempo absoluto é contínuo e não é afetado pela velocidade ou lentidão de coisas materiais. Como está dando o exemplo, né, da tartaruga, do mosquito, né? Um é rápido, outro é lento, mas esse é um tempo relativo. Agora, o tempo eterno, ele não está, ele é absoluto, ele não está relativo aos movimentos, né? Vamos explicar mais sobre isso daqui a pouco, né? Então, o tempo absoluto é contínuo e não é afetado pela velocidade ou lentidão de coisas materiais. O tempo é astronômico. O tempo é astronômica e matematicamente calculado em relação com a velocidade, mudança e vida de um objeto particular. Quer dizer, o tempo está relacionado intimamente com o espaço, né? Então, nós temos aqui
uma coisa que está aqui nesse local e ela se movimenta até esse local. Então, quando ela está nesse local aqui, esse já é passado. O local que ela estava antes já passa a ser o passado, né? Aqui é o presente, mas se ela vai continuar se movimentando, o presente está constantemente mudando, né? Está virando passado a cada esse milionésimo de segundo, o tempo está virando passado, né? Então, na verdade, se a gente pensar bem, o presente não existe, né? Porque a hora que eu termino de falar essa palavra, já é passado, essa palavra já é passado, né? Então ele está intimamente ligado com o movimento, né? Então o tempo, esse é um tempo relativo, né? Então, continuando aqui, na verdade, entretanto, o tempo nada tem a ver com a relatividade das coisas. Pelo contrário, tudo é formado e calculado em termos das vantagens oferecidas pelo tempo, né? Por exemplo, eu tenho que comprar um carro, né? Então, eu tenho que juntar tanto dinheiro. Quanto tempo eu vou levar para conseguir isso? A pessoa calcula, né? Aí ela, com esse cálculo, ela já projeta, eu vou poder comprar esse carro daqui a tanto tempo, né? Então, todas as vantagens que a pessoa recebe, né? Por isso que se diz assim, a pessoa tem que dar tempo ao tempo, né? A gente não pode ser imediatista, querer resultados imediatos, né? Tudo leva um tempo para acontecer. Pode ser muitos dias, pode ser muitos meses, até muitos anos, né? E até muitas vidas, né? E depende muito também do executor, né? Porque, por exemplo, a Prabhupada dizia, uma vez perguntaram a Srila Prabhupada quanto tempo vai levar para eu me tornar um devoto puro. A Prabhupada falou, pode levar até um segundo. Vai depender do seu desejo, vai depender da sua determinação, vai depender da sua vontade, né, de se tornar um devoto puro. Pode demorar muitas vidas, pode demorar muitos anos, ou pode demorar muitos meses, ou até pode demorar um momento, né? Se você realmente está totalmente consciente de Krishna, né? Então o tempo também ele leva a acontecer as coisas de acordo com a nossa consciência, né? Então, continuando aqui, o tempo é a medida básica da atividade de nossos sentidos, através da qual calculamos o passado, o presente e o futuro. Mas, no cálculo real, o tempo não tem começo e nem fim, né? Pandita Chanakya diz que nem mesmo milhões de dólares podem comprar uma pequena fração de tempo. E por isso, qualquer momento de tempo perdido sem proveito deve ser calculado como sendo maior perda na vida. Então, por isso a gente não deve perder tempo, né? Porque nem milhões de dólares, bilhões de dólares pode comprar um momento. Então, quando a gente não vive o presente, quando a gente não aproveita cada momento da nossa vida de maneira profícua, né? Desperdiça com conversas desnecessárias, né? Para jalpa, né? Ou então vendo filmes mundanos, lendo livros mundanos, fazendo coisas sem nenhum assim benefício real, né? Somente tendo assim prazeres imediatos, né? Então estamos desperdiçando momentos preciosos da nossa vida que poderia ser utilizado para desenvolver a consciência de Krishna, né? Então, por isso que o tempo é precioso. A gente não pode voltar atrás, né? Você não pode, eu queria voltar ao tempo porque me arrependi do que eu fiz no passado. Não. O que você pode fazer é tentar retificar, né? E não ratificar, né? Mas retificar
coisas que você fez que você se arrependeu e tentar consertar. Mas certas coisas, uma vez feitas, não tem mais conserto, né? Uma vez quebrado, não dá para consertar mais, né? Outras coisas ainda dá para você, né, consertar, né? Então, continuando aqui. O tempo não está sujeito a nenhuma forma de psicologia. O tempo não está sujeito a nenhuma forma de psicologia. Nem os momentos são realidades objetivas em si mesmas, senão que são dependentes de experiências particulares. Quer dizer, como eu falei, não existe presente, né? Então, existe só assim o passado e depois já o futuro, né? Então, assim, as experiências que nós tivemos no momento, né, é que vai determinar, né, assim, a realidade daquele momento, né? Mas não são realidades objetivas em si mesmas, né? Portanto, Sila Jiva Goswami conclui que o fator tempo é entremeado com as atividades, ações e reações da energia externa do Senhor, né? A energia externa ou natureza material funciona sob a superintendência do fator tempo, né? Como o próprio Senhor, quer dizer, ações e reação, ação e reação o tempo todo, né? Está ocorrendo ação e reação, a interação dos três modos da natureza, e esse causa e efeito é que vai, né? É produzido pelo fator tempo, né? Então, a energia externa ou natureza material funciona sob a superintendência do fator tempo, como o próprio Senhor. E é por este motivo que a natureza material, não é que o próprio Senhor funciona sob a influência do fator tempo, ele está dizendo que esse tempo é o próprio Senhor, né, supremo, né, que é superintendente, né, da energia externa, né? E é por este motivo que a natureza material parece ter produzido tantas coisas maravilhosas na manifestação cósmica. O Bhagavad Gita 9:10 confirma esta conclusão como se segue, né? Então, Bhagavad Gita 9:10 é Madhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Retunana Kaunteya Jagavi Parivartate, né? É citado aqui no significado, que é o verso, aqui Bhagavad Gita, verso 9, não, capítulo 9, verso 10, e que diz assim: essa natureza material, que é uma das minhas energias, Krishna diz, funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Quer dizer, obedecendo o comando dele, o original, né? E isso, através de causa e efeito, né, vai produzindo, então, sob a direção de Krishna, todos os seres móveis e imóveis. Quer dizer, o Bhagavad Gita, ele fala sobre cinco assuntos, né? O Senhor Supremo, o ser vivo, né? O tempo eterno, né? O karma, ação e reação, atividades, e o fator tempo. Não, peraí. O ser supremo, as entidades vivas, né? O tempo eterno, o fator tempo eterno, né? O karma, e faltou uma delas, uma das 5. Vamos ver se alguém que está aí na audiência se lembra.
a quinta. Vamos ver aqui. Se tem alguém aqui na audiência que se lembra qual é o quinto fator que o Bhagavad Gita trata. É a alma, né, individual, a alma suprema. A Haridasa deve saber. Né? A alma, o universo material. Jagat, isso mesmo. Jagat, isso universo material, isso Kala, tempo Jiva, exatamente, Haridashna. E aí, Jagat, né, o universo, Kala, o tempo, Jiva, o ser vivo, e Ishvara, o Senhor Supremo. Né? E tem o Karma, você esqueceu de botar aí, as atividades, isso mesmo. Né? Então, esses são 5 assuntos da Bhagavad Gita. Né? O mundo, a manifestação cósmica, né? O tempo eterno que está regendo todo esse movimento, né? Da manifestação cósmica, Jiva, que é a entidade viva, somos nós, né? Somos os seres, somos parte integrante, né? Separada de Krishna, né? Bina Prakriti, né? E Isvara, o Senhor Supremo, e Karma, né? Que é a causa e efeito. Então, como é que isso acontece? Acontece que, né, na criação, né, como se dá essa criação? Primeiro, é dito que onde tivemos o dia do Senhor Balarama. Né? Então, Krishna se expande em Balarama, a expansão direta de Krishna. Esse Balarama, que é a causa eficiente, né, da natureza da criação material, né? Da criação da energia externa. Então, ele que mantém tanto a energia interna, espiritual, quanto a energia externa. Né? E aí, então, o que acontece? Ele se expande em Sankarsana, né? Esse Sankarsana em Mahasankarsana, e desse Mahasankarsana vem Mahavishnu, que é o primeiro dos Purusha Avataras, né? Que aparecem para a criação, para o trabalho da criação cósmica. Né? Então, primeiro havia ali o Mahatattva. O Mahatattva é a substância material global, é o amalgamado de todos os elementos que estão ali em estado, como uma sopa cósmica, como eles falam, né? A sopa cósmica, está tudo ali, né? Num estado adormecido, num estado latente. Né? É como se tivesse uma sopa que está na geladeira ali, né? Está quietinha ali no estado latente. Né? Aí a pessoa pega e põe no fogo. Aí começa a ter interação ali com o calor e aí começa as borbulhas saírem. Né? Então, mais ou menos assim. Está ali aquele Mahatattva, que é a substância material total ali, né? E o Pradana. Né? O Pradana, o que é o Pradana? O Pradana são os 3 modos da natureza material, Sattva, Rajas e Tamas, que estão em estado latente ali. Né? Estão em estado latente. Ele falou, primeiro é o Pradana. Isso mesmo, desculpa. Né? O Haridas está aqui que não me deixa mentir. Né? Primeiro tem o Pradana, né? Que está em estado latente. Né? E aí, esse Mahavishnu, ele lança o seu olhar nesse Pradana. Né? E quando ele lança o seu olhar, esse olhar, na verdade, ele é Mahakala. Ele é o próprio... Mahakala é o nome do Senhor Shiva. Né? O Senhor Shiva, ele representa esse tempo eterno. Né? Então, é introduzido, é injetado o fator tempo nesse Pradana. Né? E quando o fator tempo é injetado no Pradana, dá-se início ao movimento. Né? Porque tempo e movimento, como eu já expliquei, estão intimamente relacionados. Então, esses 3 modos da natureza começam a se interagir. E quando eles começam a interagir, então começa a vir a relação de causa e efeito. Causa e efeito, causa e efeito. Por isso que é dito que Mahavishnu está deitado no oceano causal. Né? Karana Dakshayi Vishnu. Karana quer dizer causal. Né? Karana Dakshayi Vishnu. Está deitado no oceano causal.
Porque o oceano causal, por quê? Porque vai produzir, né, provocar causa e efeito, né, através da ativação dos três modos materiais. Então o Mahavishnu fertiliza essa energia externa com o fator tempo. Né? O fator tempo é que é, no caso, a semente, né, que vai fertilizar a energia externa, que está na forma de pradana, vai, então, produzir esse Mahatattva, que é essa sopa cósmica, que vai começar a interagir em relação de causa e efeito. Né? E aí o que acontece? De cada poro desse Mahavishnu, inumeráveis universos surgem, né? Como fossem pequenas, de cada poro do corpo gigantesco, né? Mahavishnu, esses universos como pequenas bolhas, pequenas bolinhas, né? Assim como uma criança pega aquele brinquedinho e sopra, sai um monte de bolinha, né? de sabão, de bolinha de sabão, como fosse, um monte de bolinhas de sabão vão saindo os multi-universos. Aliás, os cientistas já assim, já viram, né, já conseguiram, assim, não viram, né, que eles não conseguem ver, mas já conseguiram, não sei como, mas conseguiram descobrir que existem multi-universos. Que esse universo não é o único, onde nós estamos vivendo, com milhares de galáxias e planetas. Eu não sei como eles descobriram isso, mas de alguma forma eles conseguiram descobrir que existem multi-universos. Né? Então, dentro de cada um desses universos, o Senhor Vishnu se expande como Garbha Dakshayi Vishnu. Por que é Garbha? Porque Garbha significa essa região aqui umbilical, né? A região umbilical, né? Da onde quando nasce o neném, né? O neném ele sai do ventre da mãe e ele está preso a esse cordão umbilical, né? Depois o médico vai lá e corta o cordão umbilical. Então, esse Garbha Dakshayi Vishnu está deitado, do umbigo dele, né, nasce o caule da flor de lótus, que é como um cordão umbilical, esse Garbha Dakshayi Vishnu, né? Então nasce esse caule da flor de lótus, né? E esse caule da flor de lótus, que é como um cordão umbilical, desse Garbha Dakshayi Vishnu, o Dakshayi quer dizer que está deitado no oceano do sua própria suor, sua própria respiração, né? Aí nasce então, e esse caule, ele representa, ele é como se fosse um feixe de luz que representa os desejos fruitivos de todos os seres vivos que nascerão naquele universo. Ou seja, aquele feixe de luz, ele representa, né, o karma, né, e assim as intenções dos seres vivos que nascerão ali, né? Então aí nasce esse caule e lá no topo desse caule está a flor de lótus, né, de 1000 pétalas, que poderíamos considerar como sendo o chakra coronário do universo. E podemos considerar também esse caule como sendo o Sushumna Nadi, né, do universo, né, ou seja, o meridiano central, né, que nós também temos, né, que sai da base do cóccix até o topo da cabeça. Então esse caule pode ser considerado o meridiano central, chamado Sushumna do universo, né? E lá no topo tem o lótus de 1000 pétalas, que seria o chakra coronário do universo, e bem no centro desse chakra, essa flor de lótus, que é como chakra coronário, né? Que nós também temos também esse chakra coronário com 1000 pétalas, né? Com milhares de pétalas, no universo tem, sei lá, bilhões, infinitas pétalas. Ali no centro, na corola, nasce o ser mais elevado, que é o Senhor Brahma, né? E aí então, o Senhor Brahma, ele é encarregado da criação secundária, né? Porque a criação primária já foi efetuada, né, através de Mahavishnu, como eu expliquei, ativando o Pradana, que ativa, né, que depois produz essa sopa cósmica, que aí depois surgem os universos de cada poro dele,
Isso aí é a criação em que os elementos, né, eles são fornecidos para o Senhor Brahma, né? E quem fornece esses elementos é exatamente o Senhor Vishnu, através desse processo de causa e efeito. Primeiro vem o som, Om, aí o som produz o éter, aí depois do éter aí produz o ar, né? O sentido de audição, aí o éter produz o sentido de audição, o ar produz o sentido de tato, aí depois vem o fogo, o sentido da visão, né? Aí depois vem a água, o sentido de paladar, e depois vem a terra, o cheiro, aroma, né? Aí, daí vem os cinco sentidos dos seres vivos que aparecerão nesse universo através dos elementos que estão assim fornecidos por essa relação de causa e efeito, né? Então, tudo isso ocorre com a interação do fator tempo, né? Então, o fator tempo está entremeando todo o Sarga e o Visarga, né? O Sarga é a criação original e o Visarga a criação secundária, né? Então, tudo isso está entremeando, né? Tudo está entremeado pelo fator tempo, que produz esse causa e efeito. Quer dizer, se eu vou jogar uma bola na parede, né? Então, o ato de eu jogar a bola vai produzir um movimento, né? Na hora que eu joguei e a bola saiu da minha mão, aí já se torna passado, né? O ato de jogar se torna passado. E aí, quando a bola bate na parede, produz uma reação que a bola volta para mim. Então, quer dizer, o presente produz uma atividade que chama-se karma. Karma quer dizer atividade, né? E aí, karma também quer dizer reação. Então, depois que houve o passado, houve uma reação lá na frente, no futuro, que tornou-se presente, e aí a bola voltou para mim. Então, aquilo que era presente quando bateu na parede, passa a ser passado, e quando a bola volta para mim, isso vai ser de novo o presente. Então, essa interação de tempo, movimento e espaço, tempo, espaço, movimento, produz causa e efeito, produz o karma e vai produzindo toda a criação cósmica, todos os elementos da criação cósmica. Os cientistas estudam isso, né? Primeiro tinha só o gás hélio, aí depois o gás hélio, certa temperatura, produz ferro e sei, o outro metal que produz, depois de uma certa temperatura, passa por milhões de anos. Ou seja, tudo está dependendo do fator tempo, né? E os cientistas sabem disso, né? Que para produzir, por exemplo, o ferro, teve que haver uma explosão de uma estrela e uma temperatura assim incomensurável, que aí transformou o gás hélio, se condensou e parará, até formar o metal ferro, né? Então, quer dizer, tudo isso dependendo do que? Kala, fator tempo, causa e efeito, né? E assim, por isso, toda a criação ela é movida dessa forma, né? Eu queria saber se vocês estão entendendo tudo isso, né? Porque é bem complexo, né? E aí tem no Bhagavad Gita o fator, assim, o tempo do ponto de vista do Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma vive 100 anos, do ponto de vista dele. Mas, segundo o Bhagavad Gita, né, está no capítulo 11, no capítulo 8, né, diz assim, verso 17, pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de só um dia de Brahma. E esta é também a duração da sua noite. Então imagina, né, o que são essas 1000 eras? Quer dizer, nós temos a era de Kali, né, que dura 432 mil anos. Mas essa era que está falando aqui não é uma era como a era de Kali. Chama-se as 4 eras juntos. Chama-se Divya Yuga, né? Divya Yuga.
né? O Kshatriya Yuga, as 4 eras. Satya Yuga, que é 1.700.000 e poucos mil anos, duração da Satya Yuga. Depois, a Treta Yuga, que é 1.200.000 e tantos mil anos, né? Aí depois vem a Dwapara Yuga, que é 800 e tantos mil anos, e depois vem a Kali Yuga, 400 e tantos mil anos. Então, tudo isso vai dar um total de uns 4 milhões de anos. Então, esses 4 milhões de anos, vezes 1.000, é um dia de Brahma. Imagina. E isso mais 1.000 é uma noite de Brahma. Então, o dia total de Brahma dá 2.000 vezes essas 4 eras. Imagina que uma duração inconcebível para a gente. É só um dia de Brahma. Só que Brahma, isso vezes 30 é um mês de Brahma. Isso vezes 12 é um ano de Brahma. Né? E Brahma vive 100 anos desses. Então, a duração de vida de Brahma, para nós, conceber essa imensidão, essa duração imensa de tempo, é inconcebível. É uma coisa assim insondável, a gente não consegue conceber. Né? Por isso que eu falei que 1 segundo de Brahma é um ano aqui. Né? Então, no início do dia de Brahma, todos os seres vivos se manifestam. Né? Porque existe também uma criação e aniquilação parcial, depois a aniquilação total, quando Brahma deixa o corpo. Porque Brahma também tem que deixar o corpo, porque Brahma também é um ser vivo jiva. Né? Mas, a cada noite de Brahma, tem uma aniquilação parcial. Né? A cada 2.000 ciclos de 4 eras, uma aniquilação parcial. Né? Então, diz que no início do dia de Brahma, aí os seres vivos se manifestam e, a partir do estado em manifesto, eles ficam lá em manifesto, no corpo de Mahavishnu, e depois, quando cai a noite, eu falei errado, 1.000 ciclos de eras, eles ficam no estado em manifesto, dentro do corpo de Mahavishnu. E quando chega o dia, eles se manifestam. Né? Então, isso é criação e aniquilação parcial, não é total. Né? Então, fala repetidas vezes, quando chega o dia de Brahma, todos os seres vivos passam a existir, e com a chegada da noite, todos eles são aniquilados. Né? Mas aí, né, não fiquem assim, se achando assim, muito insignificantes, né? Porque aí Krishna diz, né, o famoso verso, Parastasmatu Bhavonyo Vyakta Sanatana, Yasasava Bhuteshu, Nasyatsu, Navinashati. Ele fala, porém, Arjuna, entretanto, todavia, contudo, há uma outra natureza imanifesta, que é eterna e transcendental a esta matéria imanifesta. Que essa matéria que é manifesta e manifesta, manifesta e manifesta. Ela é transcendental. Ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando este mundo é aniquilado, essa região permanece inalterada. Quer dizer, então, a partir desse ponto de vista, o tempo não existe. O tempo assim, material, que eu digo, o tempo material, ele não existe a partir do ponto de vista dessa natureza espiritual. Né? Porque quando passa milhões de anos aqui nesse universo, ou bilhões de anos, no mundo espiritual, como não tivesse passado nem um segundo. Né? Como não tivesse passado nem um segundo. Né? Então, por isso que é dito, quando a alma individual, né, ela sai do mundo espiritual por algum motivo, porque quis, curiosamente, né, desfrutar da energia externa, né, e fica milhares e milhares de vidas, às vezes milhões de vidas, assim como uma alma condicionada nesse mundo material, né? E depois, o dia que ela volta para o mundo espiritual, a sensação que ela teve é só que ela deu uma cochilada e depois acordou. Esses milhares e milhões de vidas, tem a sensação que só deu uma cochiladinha e já acordou. Né? Enquanto para nós aqui passa milhões de vidas, milhões de anos. Do ponto de vista espiritual,
a alma só deu uma cochiladinha rápida, assim, sabe quando a pessoa dá uma cochiladinha assim? Isso aí foi milhões de anos, né? Então, assim como, por exemplo, na expiração de Mahavishnu, o universo, a criação primária é realizada. E quando esse Mahavishnu inala, tudo é destruído. Quer dizer, passa 100 anos de Brahma, que é a duração do... O Brahma vive igual a duração do universo. A vida de Brahma dura exatamente o tempo da duração da criação do universo. Então, esse inalar e exalar de Mahavishnu é igual ao mesmo tempo dos 100 anos de Brahma, né? São bilhões de anos. Esses bilhões de anos é apenas a inalação e exalação do Mahavishnu, né? Então a gente pode ver então a partir daí que o tempo ele é uma coisa assim, é algo que na verdade, como ele é, quando ele se manifesta nesse mundo material, não existe, porque ele não tem o Krishnadina Bhagavad Gita, Nasato Vidate Bhavo, Nasato Vidate Sata, o Baior Apedistantas, Tuanânio Tatvadashabi, que aquilo que é real, ele não tem cessação, mas aquilo que não é real não tem continuidade, quer dizer, então nada nesse mundo, tudo é temporário, ou seja, tudo depende do fator tempo, e tudo que é temporário é considerado como se não existisse, né? Porque, por exemplo, aqui estou eu agora, né, falando Bhagavatam para vocês. Daqui a 100 anos, ou até 100 anos, ou menos até, tudo isso aqui já não vai existir mais. Essa personalidade aqui, essa personagem não vai mais existir, né? Toda essa parafernália aqui que eu estou usando não vai mais existir, né? De repente, até esse mundo vai ter uma guerra, vai ter uma inundação, qualquer coisa vai acontecer, né? A gente não sabe. Aqui vai virar deserto, né? Porque está ficando tudo seco, né? Cada vez mais o clima está ficando cada vez mais seco, né? E é uma coisa bem interessante. Antigamente a gente botava a roupa na corda, levava um dia para secar. Agora a gente coloca na corda, daqui a algumas horas já está seca, né? Tudo está mudando, né? Daqui a pouco a Amazônia vira um deserto. Disseram que o deserto do Saara antes era igual à Amazônia. Quer dizer, então, tudo isso aí é muito temporário. E por isso, essa personagem aqui, que vocês estão vendo, não vai mais existir, né? É apenas algo temporário, né? Então, o que é temporário é material e não existe. Então, o tempo não existe, né? A gente às vezes se lembra de uma coisa que aconteceu na nossa infância ou na nossa adolescência, como se fosse ontem, não é? A gente não tem essa sensação? Parece que foi ontem que eu te conheci, né? Parece que foi ontem que eu entrei no movimento Hare Krishna. Parece que foi ontem, quer dizer, a gente sente como aquilo está na nossa memória, muito viva, parece que foi ontem, né? E por outro lado tem coisas que a gente fez ontem que a gente esquece, né? Coisa que a gente fez ontem que a gente não se lembra. O que eu comi ontem mesmo? Nem lembro, né? Então tudo muito relativo, né? Bom, gente, isso aí é um assunto para a gente refletir assim por horas, né? E é uma reflexão bem interessante, existencial, né? Mas nós temos aqui o fator tempo, também são 9h12, né? Não podemos ficar falando pelo dia inteiro, né? Então eu vou ver aqui as perguntas dos nossos, ou então comentários, né? Dos nossos queridos devotos que estão aqui ouvindo, né? E as suas reflexões, né? Já vi uma aqui de Otávio Daniel Neves Maria. Eu não sei se tem algum nome espiritual, mas ele botou o nome civil dele aqui, né? Satya. Aí ele botou bem exato aqui a duração de cada... Eu botei por alto, né? A duração das eras, né? Mas ele botou aqui bem exato, né? Então, Satya, 1.728.000 anos, exatamente. Treta, 1.296.000 anos. Dwapara, 864.000 anos. E Kali Yuga, 432.000 anos.
Isso total é um dia de Brahma ou 12 horas de Brahma. Quando fala o dia de Brahma, não são as 24 horas, não, são só 12 horas de Brahma, né? E se você vê coisa interessante que a era seguinte é sempre o dobro de duração da era anterior. Quer dizer, 864 mil é o dobro de 432 mil. Né? 1728, 1.728.000 é o dobro de mil. Não, desculpa. É sempre. Aí vai dar mais 864 mil. Não. É só a do Aparíuga que é o dobro da Kali Yuga, mas as outras. Assim, aí é mais 432 mil anos, isso mesmo. Então, cada uma é 432 mil anos a mais. Então, por exemplo, Tetra Yuga é 432 mil anos a mais do que a do Aparíuga. E a Satya Yuga é 432 mil anos a mais do que a Treta Yuga. Ou seja, 432 mil vezes 4 seria Satya Yuga. 432 mil vezes 3 seria Treta Yuga. Não é Tetra, não, é Treta, viu? 432 mil vezes 2 é do Apara, 432 mil é a Kali Yuga. Né? Então aqui Haridarshana diz aqui, ó, Kali Yuga, 18 também falando, repetindo o que o Otávio também falou. Agradeço aí pela essa pesquisa de vocês, né? De Kali para Satya, o dobro, o triplo e o quádruplo, isso mesmo. Exatamente. Isso chama-se Divya Yuga, né? Que são as 1000 eras que Krishna se refere na Bhagavad Gita, né? Marcelo Magalhães, nosso perguntador de plantão, né? Perguntador de plantão, ele faz a seguinte pergunta: nós então já vivemos todo o tempo que já existiu? Como fazer que o tempo seja bom com a gente? Virando devoto. Quando você entra na consciência de Krishna, você entra em contato com o tempo eterno. Né? Quando você está em consciência de Krishna, cantando os santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Mahamantra, ele é exatamente a encarnação sonora de Krishna que vem do mundo espiritual. Te conecta com o tempo eterno. Se conecta com a energia espiritual, ou seja, a energia espiritual, ela existe eternamente. E certamente nós sempre existimos. Né? Como o próprio Krishna diz na Bhagavad Gita, para Arjuna, nunca houve um tempo em que eu não tivesse existido, nem você, nem todos esses reis. Nem no futuro vocês deixarão de existir. Né? Krishna diz isso para Arjuna na Bhagavad Gita. Nunca houve um tempo em que nós não tenhamos existido. Né? Krishna diz isso na Bhagavad Gita. Ele fala para Arjuna, né? Ó Arjuna, nunca houve um tempo em que nós não existimos, nem no futuro deixaremos de existir. Né? Porque a alma é eterna, né? Não nascida. Né? Então existimos eternamente, mas não a personalidade. A personalidade não. Né? Ou seja, eu digo a personalidade material, né? A persona, né? Que é assim a superego, né? Que é aquela personagem que nós representamos nesse mundo material. Isso é temporário. Essa personagem, Marcelo Magalhães, é temporário. Você pode ter sido uma mulher na vida passada, né? Ou pode ter sido de outro país, né? De outra etnia, ou até de outro planeta. Né? Tem gente que parece que é de outro planeta. Né? Então, essa personagem é temporária. Agora, a personalidade espiritual, o relacionamento eterno nosso com Krishna, esse existe eternamente no mundo espiritual. Inclusive, há a teoria de que nós não caímos, que aqui, nesse mundo, é só um reflexo da alma, que a nossa alma continua lá no mundo espiritual. Né? Que aqui é apenas um sonho, né? Diz assim, como fosse um sonho que nós estamos tendo, na verdade nós continuamos lá no mundo espiritual, porque diz que no mundo espiritual nem uma folha de grama cai. Né? Isso é uma teoria, né? Que aqui é apenas um sonho. Mas Prabhupada diz que tudo isso está correto. Todas
essas teses estão corretas, porque no mundo espiritual não há divergência. Os opostos se conciliam, não há dualidade. Então, tudo isso também está certo, né? Muito bem, gente. Então, nós encerramos aqui. Aqui não tem mais pergunta. Ah, aqui sonho tá mais para pesadelo. Isso aí. Um sonho, um cárcere, uma forma de ressocialização ao mundo espiritual. Sim, sim, pode ser mesmo. É comparado ao mundo material a uma penitenciária, né? Por isso são chamados de energia marginal, né? Eu vou agora ter que encerrar, né? Até porque tá tocando ali a campainha, eu vou ter que atender. A minha mãe agora ainda está descansando. Agradeço a presença de todos. Hare Krishna.